É incrível você poder trabalhar com as coisas do reino, poder entregar o Pai para as pessoas. Então, é isso que a gente quer fazer aqui. E aí? E aí, esbugado? E aí, bora lá? Vai chegando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Uma honra poder estar aqui falando com vocês, falando sobre empreender, sobre cultura do reino. Bora que vai ser incrível hoje. Creio que grandes coisas o Pai tem preparado para este tempo. Creio que grandes coisas o Pai tem feito, já está pronto. A gente vai aqui fazer mais um período de mentoria, mais uma live de mentoria para que as pessoas recebam da parte de Deus aí o que Ele tem para este tempo. Então, se você está chegando aqui agora, tem interesse em receber aí uma mentoria, coloca aí, coloca nas perguntas, pessoal chegando aí na live dos desbugados, mais um dia de desbugamento. Bastante coisa o Senhor já tem feito, tenho recebido testemunhos diariamente tenho recebido testemunhos daquilo que o Pai tem feito na terra dos viventes, por meio das obras das nossas mãos, para que o nome dele seja glorificado. É incrível você poder trabalhar com as coisas do reino, poder entregar o Pai para as pessoas. Então, é isso que a gente quer fazer aqui. Você que quer receber uma mentoria, se você quer receber uma direção, só manda aí, fala que você quer entrar ao vivo comigo, para a gente bater um papo, conversar. Vamos lá, galera. Quem quer receber uma mentoria aí, manda bala aí, já começa a dizer por que você merece ser chamado, né? Vamos lá, quem vai ser o primeiro ou a primeira corajosa ou corajoso que vai receber aqui uma mentoria? Me diz aí, quem quer entrar aqui ao vivo para ser desbugado? Pode ser para criar um propósito, pode ser para criar um produto, pode ser para ganhar uma direção em relação a um produto, a um negócio que você já tenha, tá? É como eu fiz ontem com o Rodrigo, né? Ontem com o Rodrigo aqui, ele me contou um pouco do negócio dele e tal, e aí a gente foi e mostrou para ele como ele estrutura o negócio dele com base na cultura do reino, tá? Então, manda aí quem quer entrar. Oi, Tanara, bom te ver por aqui, Tanara. Seja muito bem-vindo, um prazer, uma honra ter você aqui também na live. Ó, Pílulas de Poder entrou também. Galera, essa live, para quem tá chegando agora, todo dia às 18 horas e 7 minutos eu faço uma live aqui para ajudar pessoas a empreender com a cultura do reino, encontrar o seu propósito, conectar o reino ao seu negócio. Então, essa live é para isso. Se você tem essa intenção, se você tem essa vontade, se, por exemplo, eu não sei como fazer isso, eu não sei como empreender, eu não sei o meu propósito, eu não sei como conectar o reino, a palavra ao meu negócio, e eu queria saber, então você entra aí que eu vou te ajudar nisso. Aproveita que é de graça, totalmente de graça, né? Já vi pessoas aqui destravarem só nessa live, porque teve coragem de entrar. Então, só fala aí, eu quero. Põe aí, eu quero, me chama. Pode ser nos comentários, pode clicar aqui nos homenzinhos aqui, ó, e eu vou estar chamando você para participar aqui comigo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por este dia, Pai, um dia de muito trabalho, Senhor, de trabalho intenso, Papai, para Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Nada melhor do que trabalhar para Ti, Pai. Nada melhor do que trabalhar para o Teu reino, Teu reino. Obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de poder fazer, Senhor, o Teu reino ser expandido na terra, Senhor, por meio do meu trabalho, Pai. Obrigado, eu quero abençoar cada uma das pessoas que estão aqui em nome de Jesus e quero declarar, Senhor, que aqui estão aqueles os quais o Senhor deseja, Pai. Traz no coração deles, Pai, aquilo que eles precisam, Senhor, acerca do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Traz uma certeza, Pai, de que não há nada melhor do que estar na Tua presença, Pai. Nada melhor, Senhor, do que todos os dias da vida, Pai, viver o Teu reino de forma intencional, Senhor. Que em nome de Jesus essa seja uma verdade na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai.
e que em nome de Jesus, Senhor, eles possam alcançar a plenitude do conhecimento da Tua palavra, Pai. Que eles venham a conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus, Senhor, crescendo em graça, estatura, conhecimento, sabedoria da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, permaneça em nós, Papai, e que nós permaneçamos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Que os Teus olhos estejam voltados para nós, Pai, para que acessemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem visto em nós, Pai, porque sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. E nós desejamos, Senhor, saber essa verdade, Senhor, que sai direto do Teu trono, Pai, da Tua boca, Senhor, para nós. Entrega-nos, Pai, neste dia. Consagramos a Ti, Senhor, todas as obras das nossas mãos, Pai. Declaramos falidos todos os planos do inimigo, Senhor, e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, que somos nós, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Quero ver quem vai ser o corajoso. Quem vai ser a corajosa que vai entrar aí ao vivo para a gente bater um papo. Quero saber como que empreender com a cultura do reino faz sentido para você. Manda bala aí. Diz aí, eu. Fala assim, eu. Se você falar, o primeiro que falar eu aqui, eu chamo. Bora. O primeiro que falar eu, não vou nem escolher. Fala, Vinícius. Olha o Vini Silva aí. Prazer e uma honra, brother. Saber que tu estás aqui. Bora lá. E aí? Quem que vai entrar aqui na alta? Eu vou chamar aleatoriamente. Ninguém quer entrar hoje? Vou ficar aqui cantando. Acho que não vai ser agradável, hein? Não vai ser agradável ficar cantando aqui. Acho que vocês não vão gostar muito, não. O povo tá tudo com medo. Gente, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha aí, ó, pronto. Finalmente um corajoso ou uma corajosa aqui, ó. Vamos lá? Fazer uma transmissão ao vivo. Rosana Santos. Bora, Rosana? Parabéns, Rosana, pela sua coragem. Bora lá. Vou pegar aqui meu papelzinho. Ô, Rosana! Tudo bom? Finalmente conseguimos. Eu consegui, no caso, né? É verdade. Finalmente. E aí, mana, como é que você está? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Coisa boa. Indo, né? Legal. Porque tá pauleira no método. Você tá lá no método ali, faz... tá? Sim. Você tá em qual módulo já? Hoje eu comecei o módulo 3, primeira aula. Módulo 3. Então nem começou ainda, mano. Meu Deus! Já tá sendo bênção até agora? Só 2 módulos? Já. Então, e se eu te disser que nem desde começou as ainda? 5 aulas. Meu Deus. É isso aí, mano. Me diz aí, qual que é o seu negócio? O que você faz? Conta a sua história para todo mundo te conhecer aí. Eu, no momento, estou trabalhando como cuidadora. Moro no meu emprego e cuido de uma senhora. Estou no meu emprego nesse momento. E comecei, domingo, a vender alguns produtos que a empresa chama Lucy Lucy. É produto de beleza, de emagrecimento, até porque eu também estou nessa onda para emagrecer. Eu estou 1 ano e 4 meses trabalhando nessa casa e eu já vim gordinha e dei uma engordada por estar em casa. Isso me dá um pouco de ansiedade, sabe? E aí eu estou nessa busca do emagrecimento também. Mas por saúde, não por estética. Entendi. Tá, minha dúvida é a questão do propósito. Beleza. Em todo nesse tempo eu ainda não consegui me encontrar na função do propósito. Me conta a sua história. Você nasceu, você tem 3 minutos para me contar a sua história da sua vida inteira, desde que você nasceu até agora. 3 minutos. Então tá, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Com 5 anos, não, 6 para 7 anos, meu pai faleceu, meu pai era militar, e num assalto ele faleceu. Depois eu fiquei com a minha mãe no Rio, e aos 11 anos ela também faleceu. E eu saí do Rio de Janeiro com 11 anos e fui morar no Rio Grande do Sul. E aí a minha história mudou da água para o vinho. Porque eu saí do meu estado, saí
da minha família, né, que era minha mãe e meu pai, que eu perdi os dois, aí fui morar com a família da minha mãe, que eu não conhecia. Não foi muito fácil, me adaptar. E daí, então, assim, a minha vida mudou totalmente, sabe? Aquela questão de proteção, carinho, do pai e da mãe, eu já não tive. A minha avó, ela fez um esforço de me criar. E hoje eu entendo que, por mais que ela foi dura comigo, foi a maneira que ela tinha, da maneira que ela achou que passava o amor dela. E com isso eu cresci com muitos traumas, sabe? Muito, muito. E com 18 anos eu resolvi sair de casa por não concordar com eles, não concordar com a criação dela, principalmente da minha avó. Eu saí da minha casa com 18 anos e aí foi pior. Eu passei muito trabalho, apesar que minha vida até agora, assim, ela deu uma melhorada do que era, mas não melhorou assim da forma que eu gostaria, sabe? Uhum. Eu tenho passado alguns anos bem difíceis, 2019 foi muito difícil. O que falar de 2020, né? 2020 foi um ano para mim que foi melhor. Por mais da pandemia, tudo isso, eu estava empregada. A minha questão toda, meu trabalho todo que eu passo é financeiro. Eu estou trabalhando, eu estou bem, eu sou uma pessoa que consigo juntar dinheiro, eu consigo guardar dinheiro. Mas aí, de repente, eu perco o emprego e, de repente, eu pago aluguel. Aí eu fico sem emprego e fica um ano desempregada, aí eu vou pagando aluguel quando eu vejo que eu estou sem dinheiro. Aí eu acrescento uma dívida financeira, como eu tenho hoje uma dívida financeira, por causa do aluguel, porque eu fiquei devendo. E eu nunca consegui entender, sabe? Busco em Deus para entender isso aí, por que disso. E aí a coisa mais grave de tudo isso é que toda vez que eu me paro com essas coisas, com a diversidade, eu acabo jogando isso tudo para Deus. Sabe? Eu quero entender por que está acontecendo isso comigo, aonde ele estava quando eu sofri violência, aonde ele estava que ele não me protegeu, sabe? Eu sempre fico buscando essa resposta nele. Apesar dele ter me mostrado que ele é meu pai, que ele me ama, que foi ele que me escolheu, que o que eu mais acho incrível em Deus, que geralmente para as pessoas eu sempre tive que mostrar o meu lado bom, do que eu sei fazer, para ela gostar de mim. E para Deus não. Ele me escolheu, imperfeito como eu sou, ele me escolheu e me ama dessa forma. E eu entendo isso, eu sei disso. Mas quando vem a adversidade, isso me machuca e eu fico revoltada e eu quero entender por que disso. Entendi. O que que você gosta de fazer na vida? Seus talentos. O que eu gosto de fazer mesmo é de cozinhar. Apesar de um tempo agora, assim, eu tenho parado por alguns acontecimentos. Em 2019, eu com umas duas irmãs, nós abrimos uma marmitex que não durou... Comigo junto não durou uma semana, porque a gente já não se acertou mais. Eu fiz uma reunião, eu coloquei todos os pontos de como ia ser uma marmitex, e quando começou mesmo, aí desandou tudo e eu vi que a gente não estava na mesma conexão, na mesma visão, eu resolvi sair. Sair. Mas o que eu amo mesmo é a questão da comida. Comida, né? Tá. De cozinhar, de fazer culinária. Legal. E o que você mais admira em Deus? O que eu mais admiro em Deus foi o que ele fez comigo, assim, de me escolher, de me amar sem eu dar alguma coisa em troca para ele, sem eu ter feito algo de bom para ele me amar. Entendi. E quando ele fez isso, como é que você se sentiu? Vou te falar assim, ó, como no sonho, eu tive um sonho, né? Antes de me converter. 3 anos antes de me converter, eu sonhei que eu estava, ainda morando nesse tempo, nesse sonho, eu morava no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana. Mas no meu sonho eu voltei para o Rio de Janeiro, num campo onde eu brincava quando era criança. E tinha uma festa, que estava toda a cidade indo, era uma multidão de gente, muita gente, indo para o mesmo lado, para essa festa. E de repente eu vi um rosto no céu, que esse rosto me olhava. E só eu via, mas ninguém via. Estava eu e uma amiga no sonho. E eu falei para ela assim, tu não enxerga esse rosto no céu? Ela disse, não vejo nada, eu vejo um céu e nuvens, mas do que isso eu não vejo. E aí, aquele olhar de Deus, que eu falo que é Jesus, aquele olhar, ele entrou dentro de mim
dentro da minha alma que me deixou com medo. Me deixou com medo. E aí, ele não falou nada comigo, mas só com os olhos dele eu consegui ver que ele me chamava pelo meu nome, sabe? Ele dizia Rosana. E eu fiquei mais assustada ainda. E quando eu me acordei, ninguém soube me explicar isso. Depois que eu me converti, eu entendi que em meio à multidão, Deus me escolheu. E ele já sabia o meu nome. Então, assim, quando eu descobri isso de verdade, eu fiquei assustada. Amei, fiquei muito feliz, mas eu comecei a te falar assim, ó, eu estou muito bem, mas daqui a pouco acontece uma situação e eu me sinto abandonada, sabe? Como se não tivesse ninguém me protegendo. Uhum. E aí eu Olha pergunto só, para Deus por que disso. deixa eu te explicar por que disso, tá? O que que acontece? Lá no módulo 2, quando a gente fala de neurociência e Sim. criatividade, que a gente fala sobre a questão da função do cérebro, né? Da função do cérebro. Entende o seguinte, você se converteu e a palavra diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, né? Tudo se faz novo, né? Ou seja, você tem acesso a tudo aquilo que é novo. Tudo realmente se faz novo. A grande questão é que Romanos vai dizer que, lá em Romanos, né? Vai dizer que para que você experimente e comprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa fazer uma coisa, que é não se conformar com o padrão do mundo, mas transformar a renovação da sua mente, do seu entendimento, tá? Então, como é que funciona isso? O seu sistema, o seu cérebro aprendeu de um jeito. Lá no módulo 2, você já sabe que o seu sistema ele foi programado do 0 aos 12 anos. Sim. A grande questão é que do 0 aos 12 anos, aos 6 anos, o seu pai faleceu e foi de forma abrupta, porque ele foi assassinado. E aos 11 anos a sua mãe faleceu. Ou seja, até a programação do seu sistema estar pronto, você foi abandonada pelas principais duas pessoas que poderiam proteger você na Terra. Então você se converteu, entregou sua vida para Jesus, mas o seu sistema ainda acha que vai ser abandonado. É bem provável que você não tenha recebido nenhuma explicação de ninguém do porquê que o seu pai morreu, do porquê que sua mãe morreu. Então isso formou em você um sistema de proteção. Entenda isso. O seu cérebro, na primeira oportunidade que ele percebe que você tem a possibilidade de ser abandonada, você abandona antes. Por que você abandona antes? Porque você não quer sofrer de novo, como você sofreu aos 6 anos, com a perda do seu pai, sem explicação, e aos 11 com a sua mãe. Então, o que acontece? O sistema está bugado. O sistema está te protegendo de voltar a sentir aquele abandono. Como você acabou de dizer. Você falou, o lance é que eu me sinto abandonada. Então, às vezes, você nem está sendo abandonada. Você abandona para justamente não se sentir abandonada. E aí, o que acontece? Você se sente abandonada. Parece que você está sozinha o tempo inteiro. Mas entenda que isso é o seu cérebro tentando te proteger de sentir novamente a dor da perda. Sim. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve significando essas duas perdas, ou ressignificando essas duas perdas. E aí só tem um jeito de fazer isso, na minha visão e no que eu entendo hoje, né? É a presença do pai na sua vida. Yuri, mas eu sei que ele é meu pai. Deixa eu te falar, você sabe cognitivamente. Racionalmente, você até sabe que ele é seu pai, mas você não sente ele seu pai. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não. Nos não, momentos porque depois que eu comecei... Pode falar. Depois que eu fiz as 5 dias de mentoria com você, eu percebi isso, até que eu não conseguia achar minha dor. Aí estava tendo um culto falando sobre pais e filhos, e no momento que eu assisti aquele culto, eu entendi qual era a minha dor, que era o abandono. E aí então, foi que eu vi que eu sempre coloco isso para Deus, que é como se ele estivesse me abandonando. Aí olha só, olha que coisa incrível, olha como Deus é lindo. Ele coloca você como cuidadora. Sim. Entende a conexão? Sim. Por que você vai cuidar de alguém? Porque você se sente abandonado. Você não quer que o outro seja abandonado. Então você vai cuidar. Porque é o que resolve a sua dor. É o cuidado.
É o cuidado de Deus. É o olhar de Deus que resolve a sua dor. Entende que o olhar dele de amor, sem o julgamento do comportamento, resolve a sua dor? Porque, na realidade, esse é o anseio do olhar do Pai. E aí, muitas vezes, eu quero empreender, eu quero avançar na vida, eu quero prosperar na vida, mas o que acontece? Não consigo. Eu mesmo não consigo, porque quando eu prospero, eu tenho medo de ser abandonado de novo. Aí o que eu faço? Eu gasto tudo. Então, o que você precisa entender? E como que você vai ressignificar isso, tá? Primeira coisa, você vai começar o módulo 3 agora. Ele vai te ajudar muito, muito. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, presta atenção nisso. Você vai aprender isso lá no módulo 6, tá? Mas vou antecipar, vou dar um spoiler aqui para você. Vou antecipar para você, tá? A fé vem pelo ouvir. A pergunta é, esse versículo fala que a fé vem pelo ouvir. É a fé em quê? A fé é em Deus. Na palavra dele. Não. É a fé em qualquer coisa. Nessa parte do versículo está dizendo assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Ou seja, tudo que você escuta gera fé em você. E o que é escutar? O que é escutar? Escutar eu vou falar uma palavra para você, tá? E aí você tenta não ver a imagem na sua cabeça, tá bom? Milho. Não é para ver. Você viu. Sim. Bicicleta. Sim. Nuvem. Ou seja, todo o seu pensamento é uma comunicação, é um ouvir também. Então esse seu medo de ser abandonado é o quê? É um pensamento. É um ouvir. Por quê? Porque foi isso que você ouviu lá atrás. Ou que na realidade você nem ouviu. Porque comunicação é assim, ó. Tudo comunica. A ausência comunica e a presença comunica. Tudo comunica. Então, dentro desse processo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa. Só que tem a segunda parte do versículo que diz assim, ó. E o ouvir pela palavra. Aí é o quê? É quando eu submeto o que eu estou ouvindo, e aí vendo, ouvindo e pensando, sentindo pela palavra. Pela é caminho, é pela, é por meio de. Então, quando eu submeto o que eu estou ouvindo pela palavra, eu crio um crivo para crer naquilo que a palavra diz. Então, presta atenção. Todo dia. Primeira coisa, você precisa criar uma identidade de Deus que não seja o abandono. No fundo, lá no seu sistema, o sistema inconsciente, que é 95% das suas decisões são inconscientes, eles ainda acham que Deus abandona, vai abandonar você. Que as pessoas vão te abandonar e você vai sofrer de novo. E aí você se abandona. Você mesma se abandona para ninguém abandonar. Então se abandona antes para não ser abandonada. Você está ouvindo, gerando fé numa história que foi contada aos 6 anos de idade e aos 11 anos de idade. Você precisa contar uma nova história. Você precisa significar uma nova história. Até porque, como você disse, papai te escolheu. Isso é um privilégio ele ter te escolhido. Então, o que você tem que fazer? Olhar para isso. Quem Deus é. Criar uma visão consciente de quem Deus é. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar todo dia quem ele é. A sua oração a partir de hoje, Rosana, tem que ser quem ele é. Por que tem que ser quem ele é? Porque é o seguinte, ó. Jesus chega para os discípulos e ele fala assim, o que dizem ser o filho do homem? E aí, você vai ver isso no módulo 3, tá? Vou dar mais um spoiler para você. O que dizem ser o filho do homem? E aí eles respondem, uns dizem ser Elias, outro João Batista,
outros um profeta. Entenda que essa pergunta de Jesus é uma pergunta impessoal. Ele pergunta o que dizem ser, ou seja, quem não conhece o que dizem ser o Filho do Homem. Depois que eles respondem isso, ele pergunta de novo para os discípulos, só que agora ele pergunta diferente, ele faz uma pergunta pessoal. E vocês, o que dizem que eu sou? Filho de Deus. E aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta atenção nisso. Quando Pedro declara a identidade e o destino de Jesus. O primeiro grande detalhe nessa passagem é que, na primeira resposta, eles falaram sobre missões, profeta e nome. Né? Interessantíssimo, missão e profeta. João Batista, né? Nome, Rosana, Yuri. Eles falaram sobre coisas naturais. Mas na segunda pergunta, a resposta de Pedro foi sobre a identidade e o destino. E identidade e destino é o quê? Propósito. Então, olha só. Ele responde, tu és o Cristo. O que é isso? Destino. Jesus, o nome Jesus, era um nome comum para aquela época. Tinham vários Jesus. Mas Jesus, o Cristo, só tinha um. Por isso que Pedro não respondeu, tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, ele respondeu direto, tu és o Cristo, ou seja, destino, o Filho do Deus vivo e identidade. E aí, no momento em que Pedro declara isso, Jesus responde para ele, não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E da mesma maneira te digo, tu és Pedro, identidade. Sobre esta pedra edificarei a igreja, destino. Só que Jesus entrega muito mais para ele. Entrega, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entregaria a chave do reino dos céus. Tudo que será ligado no céu terá sido ligado na terra, enfim. Ele entrega uma visão para Pedro. Agora presta atenção nisso. Você quer receber o seu propósito, ou seja, a sua identidade, o seu destino? Reconheça quem ele é. E ele vai dizer para você quem você é. A grande questão é que o seu cérebro ainda não sabe quem Deus é. Ele ainda continua achando que o seu pai vai te abandonar. E aí o seu cérebro trabalha com esse sofisma. Essa fortaleza. Ela precisa ser quebrada. Como que a gente quebra isso? Com a verdade. Qual verdade? Pela palavra. Ouvindo pela palavra. Quem Deus é? Essa é a resposta que você tem que responder. Comece a dizer todo dia para ele, Pai, olha, eu estou com uma dívida, mas eu quero declarar para o Senhor que o Senhor é um Deus provedor. Começa a declarar para você ouvir que Deus é provedor. Pai, o Senhor é um Deus de gerações. Pega um louvor, um exercício muito legal para você fazer. Pega um louvor. Fala em um louvor que você gosta muito. David Killa, Cirilo, Fernandinho. Canta um hino. Agora. Qualquer um. Ai, peraí, eu tava ouvindo um. Meu Deus, não veio nenhum agora. É sempre assim. Cara, ontem eu achei que tu ia me chamar. Eu tinha certeza que tu ia me chamar, me deu uma dor de barriga. Eu fiquei indo pro banheiro de tomara que ele não me chegue agora, porque eu fiquei muito nervosa. Minha sobrinha tava aqui no meu emprego e ia embora. Eu digo, tu não vai embora, tu fica aqui comigo. Eu fiquei muito nervosa. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você, tá? Tá, dá porque não veio nenhum não. Vamos pegar aqui uma do Fernandinho. Agora eu fugi. Eu tava com ela na cabeça. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Virei de sua boca, te abençoarei. Você vai fazer o quê? Você gosta desse louvor? Sim.
Você vai Sim. botar ele para tocar no seu ouvido, só que você não vai louvar ele, tá bom? Você vai Sim. falar assim, ó, quando o Fernandinho falar assim, ó, uma nova história Deus tem pra mim, você vai declarar quem Deus é. Então você vai falar assim, Pai, tu és um Deus de novas histórias, de novos tempos. E eu entendo que há tempo para todas as coisas. Um novo tempo Deus tem pra mim. Porque há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir, Pai. Tu és um Deus de alegria. Tu és um Deus de presença, tu és um Deus que não abandona, o Senhor vai até depois do fim, o Senhor entregou o seu filho por mim. Tu és um Deus de fidelidade, tu és um Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, tu és soberano, Pai, sobre a minha vida. O Senhor é meu Pai, o Senhor não me abandona nunca. Você não vai cantar o louvor, você vai declarar a Sim. identidade de Deus para que você ouça e isso gere fé no seu cérebro, em você, para que o seu cérebro decida por essa identidade do Pai. No momento em que você declarar quem ele é, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a dizer para você, e da mesma maneira, Rosana, tu és minha filha amada e eu nunca te abandonarei, eu jamais te desampararei. E tudo que aconteceu é porque eu estava lá e eu estava lá nesse momento e eu fiz isso, eu livrei você disso. E ele vai começar a dizer quem você é. E isso vai trazer fé no seu coração, porque sem fé é impossível agradar a ele. Você precisa criar uma visão acerca de quem seu pai é, não baseado apenas no racional. Sim. É o dia que você botar um louvor ali e você declarar a identidade dele e aquilo ser real para o seu sistema nervoso. Aquilo ser real de tal maneira em que você não consiga sair daquele lugar, daquela presença o dia inteiro. Então isso é o terceiro módulo. O módulo 3 vai te ensinar você a fazer isso, a significar essa identidade. E aí você vai encontrar o propósito. Porque quando você identifica a identidade e o destino, fica muito mais fácil identificar o propósito. Então siga firme no módulo 3, faça todos os exercícios e a partir de hoje, faça esse exercício que eu te falei. Pega, coloca o louvor que você gosta, não cante ele, coloque aqui para ouvir. Eu, na época da pandemia, no ano passado, eu fazia o exercício aqui em casa, né? Meu irmão é personal trainer, ele passava o treino para mim, e aí eu fazia em casa. Então o que eu fazia? Eu fazia o meu exercício, já que você está querendo emagrecer, que você falou, eu não sei se você sabe, você já sabe que eu já fiz o módulo 2. Sim. O seu cérebro tem um sistema difuso que libera dopamina. E dopamina... Eu estou tentando fazer isso aí. O consumo de açúcar e carboidrato simples. Eu eliminei 10 quilos em 21 dias. Fazendo isso que eu estou dizendo para você fazer. Por quê? Porque toda vez que eu estava ansioso, ao invés de eu ir para o açúcar, eu ia adorar o Senhor, eu ia dizer quem Ele era. Sim. Eu falava, Senhor, o Senhor é o Deus das minhas emoções. O Senhor me preenche de dentro para fora. Todas as minhas células anelam pela revelação e pela Tua presença. Há uma coisa em mim chamada fenda sináptica, que é onde não há nada, mas há passagem de impulso elétrico. É ali que o Senhor está. É onde ninguém vai, é onde o Senhor vai. E essas declarações em fé de quem Ele é, me ajudaram a me manter na paz que excede todo o entendimento. E aqui eu quero fechar para você um último pequeno grande detalhe. A palavra diz assim, ó, que é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não queira entender onde é que Deus estava, que Ele deixou você sofrer violência, você ser abandonada. Não queira entender por que Deus deixou o seu pai ser assassinado, a sua mãe morrer. Não queira entender por que Deus deixou você ir morar na casa da sua avó, depois você ter saído da casa da sua avó e ter sofrido mais do que você estava. Você precisa conhecer a visão de Deus. Por que você não tem que entender? Porque você jamais vai entender, mano. A mente de Deus. É impossível entender a mente de Deus. Você precisa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. À medida em que você conhece ele, você passa a entender tudo. Mas se você quiser só entender, a sua mente, a minha mente, a mente de qualquer ser humano é incapaz
de entender Deus, mas conhecer, ele está ansiando por filhos que queiram conhecê-lo e queiram adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quando você for falar com ele, fala assim, pai, me deixa conhecer a sua visão sobre mim. Você pai, falou duas coisas que... o que você está vendo na minha dívida. Pai, o que você está... Eu quero conhecer o que você pensa ao meu respeito. Quem sou eu para ti, pai? Me deixa conhecer, eu não quero entender. Me deixa conhecer, pai. Porque isso vai destravar você, porque você vai passar a conhecer a ele. E aí sim você vai passar a entender o que ele está fazendo. Porque, Rosana, eu não tenho dúvida, ele continua no comando. Amém. Ele continua no comando de todas as coisas. Ele continua cuidando de você. Por mais que você não veja, ele continua cuidando de você. Você só precisa criar essa visão consciente e intencional de quem ele é, definitivamente. Comece a fazer uma lista de atributos de Deus. Esse é um dos exercícios do módulo 3. Comece a fazer. Pega uma folha de papel, cola na parede aí da sua casa, do seu quarto, e comece a escrever os atributos de Deus. E começa a dizer, olha, Deus, ele na minha vida, ele foi provedor naquela ocasião. Comece a contar os testemunhos da sua vida. Porque quando você conta um testemunho, né, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Isso é comunicação. Quando você encontrar isso, você destrava o propósito e aí destrava o negócio. Agora, olha só, olhando aqui para tudo que você me falou, me dá 15 segundos para eu escrever algo. Sim. Tá bom? Sim. Você sabe cantar louvor? Você gosta de cantar? Se eu começar a cantar, não vai sair. Sou péssima. Ai, ai, ai. Me dá 15 segundos, tá? Rapidinho. Tá. Pode fazer. Tranquilo. Joyce, também te amo. Na minha visão, tá faltando um pequeno detalhe aqui ainda, que eu não consegui desvendar, tá? Tá. Não consegui desvendar. Mas eu não consegui desvendar o talento. Você falou que é cozinhar, né? Cozinhar, mana, entra muito na questão do cuidado, do servir, né? Porque tem a ver com o alimento, né? Pelas coisas que tu colocou para as outras pessoas, até foi na aula dia 14, na live, eu coloquei assim como proteger, cuidar, ouvir, aconselhar. Também gosto de ouvir. Eu coloquei aqui, cuidar das pessoas ao servir, só que falta alguma coisa, falta um tempero, assim, sabe? Falta um tempero. Usando o linguajar da cozinha, falta um tempero. Sim. Falta algo aqui ainda. E, na realidade, o que falta é justamente essa visão da identidade. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como você está lá no Método Elias, e você está lá na comunidade, sim, você vai fazer o módulo 3. E sim, quando você encerrar o módulo 3, você vai me chamar lá na comunidade para eu te ajudar, a gente conversar de novo e eu te ajudar a construir o propósito. Tá bom.
tá bom? Eu acho que ainda falta Tá. uma visão ainda sua mesmo, para eu conseguir conectar as coisas aqui. Falta um Porque assim, tempero. ó, é como tá a Joyce aqui, a Joyce também me conhece, aí no grupo. E eu sempre falo para ela assim, que quando é para ajudar alguém, alguma coisa que a pessoa quer abrir, quer fazer, eu tenho várias ideias. Eu falo, eu indico, mas quando chega na minha vez, eu travo. Eu não consigo, que nem agora do hino, assim. Se fosse para outra pessoa, eu já conseguiria dar 3, 4 hinos. Agora, quando é comigo, eu travo. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ter ideia, eu não consigo ir. O que é isso, mano? É o sistema. O sistema tá bugado ainda. Ele ainda tá travado nessa questão da escassez, da orfandade, do abandono, do ganhar e perder tudo, né? Então, assim, ó, você Sim, nasceu, aí você tinha um pai e uma mãe, aí você perdeu seu pai. Aí, beleza, você se acostumou a viver só com sua mãe. Aí, beleza, quando tava ficando bom, perdeu sua mãe. também. Então, aí você tem lá suas finanças, né? Você falou, você ganha, você até consegue guardar, mas de repente você... Então, entende que é um padrão aí? Esse é o Sim, padrão. O que que precisa? Entender esse padrão. E aí, ó, quando você chegar aqui, quando você estiver subindo, você vai significar isso aqui falando assim: eu não vou me sabotar, eu não vou me abandonar de novo, porque na realidade o ciclo aqui é de conquista, abandono, conquista, abandono, porque foi isso que você aprendeu. Então esse é o sistema. Quando você entender quem Deus é, Deus faz assim, ó. Quando ele entra para baixo, porque tem isso também, viu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o sim, mundo. Só que o para baixo de Deus é poda, não é morte. Por quê? Porque a palavra diz que Deus, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então você deu fruto, está gerando riqueza, sim. e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma poda. Vai parecer que você vai descer. Aí aqui vem a diferença. Porque você sabendo quem Deus é, você vai dizer, Senhor, o Senhor está me podando para que eu dê mais fruto ainda. Então, se eu vou dar mais fruto ainda, o que você faz? Não olha para baixo. Olha para frente e fala, lá é o meu próximo pico. Quer ver? Ó, deixa eu desenhar isso aqui para você ficar mais fácil de você entender. Sim. Não que você precise de um desenho para entender, não, tá? É só porque fica mais fácil o Entendi. cérebro entender. Sim, Aqui, ó. Beleza? Opa. sim, Então é mais ou menos isso aqui, ó. Você veio, alcançou um pico, perdeu tudo. Alcançou outro pico, sim. perdeu tudo. Qual que é o segredo aqui? O segredo é que quando você estiver caindo aqui, ó, cresceu, caiu, cresceu. Quando você estiver caindo, descendo, bota uma setinha aqui para baixo. A tendência é você olhar para baixo, que é olhar aqui para o vale. Vou escrever aqui embaixo, ó, vale. Sim, O que você faz? Como você sabe que Deus é por você, o que você faz? Você olha para cima, porque quando você olhar para cima, você já vai ver o quê? O próximo pico. E aí sabe o que acontece sim. aqui? Papai vem aqui e faz isso aqui, ó, com o milagre. Ó. Ele não deixa você ir Leva mais até direto. o fundo do poço. Ele corta esse caminho aqui, porque ele sabe que você aprendeu. E aí você vai subir de novo. O que vai acontecer lá na frente? Ele poda para que dê mais fruto ainda. Quando você estiver descendo, a tendência é olhar para baixo de novo. O que você faz? Olha para Olha por cima. cima. Próximo pico. Então, se você está olhando para baixo, olha como eu estou olhando para baixo aqui. Eu só vou ver o que está embaixo. Agora, se eu estiver descendo Sim, e eu olhar para cima, eu vou olhar o próximo pico. E aquilo vai falar, é lá. Deus quer me levar para lá. Eu posso até estar descendo, mas isso não é para morte. Isso é para vida. vida. Eis que ponho diante de ti bênção e maldição, morte e vida. Escolha, pois, bem a vida, a bênção. Essa escolha é sua. Ele coloca a opção na sua frente. Então, quando você Sim, entender esse processo aqui, vai ter um livro só sobre isso na mentoria. Tem um dos livros que é só sobre isso, para você ter uma ideia. Você vai entender isso mais a fundo, né? Dia 1º de fevereiro a gente está junto na mentoria de novo.
Né? Para quem não sabe, né, a Rosana Tá faz certo. parte do Método Elias e da Mentoria Connect. Então, nós temos uma mentoria por mês até o fim do ano. Ela ganhou 12 mentorias. E por entrar para o Método Elias, né? E aí, o Método Elias são 8 semanas intencionais, né? A Rosana acabou de dizer aqui no começo da live, ela entrou para o Método Elias e fez 2 módulos e estava assim, meu Deus do céu! Né? Eu falei, nem começou ainda. Na verdade, quando começou o módulo, a primeira exercício do módulo 1, eu tive vontade de parar. É Eu disse, eu mesmo? não quero mais. O que eu arrumei pra minha vida? Já é uma correria, eu arrumei mais uma coisa pra me correr mais. Mas aí depois eu fui tranquilizando, fui acalmando. Aí a pessoa que me indicou você, que é o Sandro, de Balneário Camboriú, que vende os produtos, como que diz? Verduras, essas coisas assim. Aham, aham. Lembra dele? Tá, foi ele que me indicou. Aí semana Trabalha passada eu com comprei orgânico. dele, orgânico, isso mesmo. Orgânico. Aí eu comprei dele e a gente ficamos conversando e ele, não, segue firme, continua, não desiste. Eu digo, nossa, não tô indo, tô indo. É isso mesmo, siga firme. O módulo 3 vai ser destravador para você, tenho certeza. Amém. Mas faz esses exercícios que vai te ajudar muito. E aí, Sim. na mentoria de fevereiro, dia 1º de fevereiro é a nossa mentoria. Eu quero atender você lá, quero ajudar você lá a construir seu propósito, porque você já vai ter uma visão maior. A gente já vai poder conversar um pouquinho mais para eu te ajudar mais. Tá ok. Tá bom? Te ajudei hoje um pouco, Tá bom. pelo menos? Ajudou. Que bom. Ajudou a entender mais algumas coisas. Que bom, que bom. Então, não queira mais entender a Deus, passe a conhecê-lo cada vez mais. Lembre-se de quem Ele é. Quando você passa a conhecer alguém, você sabe quem Ele é. Declare quem Ele é todo dia, todo dia. Não fale, eu tenho dívida. Fale, eu tenho um Deus que Ele honra, Ele é provedor. Ele é protetor, provedor e promotor. Né? Ele promove os seus filhos, ele impulsiona os seus filhos, ele está sempre levando você para uma próxima etapa, para uma etapa de crescimento. Ele sempre vai prover você em tudo que você precisa. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu tô com dívida. Como é que você está falando que ele está provendo minha vida? Entenda que Deus tem as suas ferramentas. Deus tem as suas ferramentas. Eu creio nisso. Né? Sim. Entende o seguinte, ó, isso aqui vai para muita gente aqui. Tem muita gente que não sabe lidar com R$1.000 de dívida. E é doido para ter uma mega empresa com 100 funcionários. E a minha pergunta para essas pessoas é sempre a mesma coisa. É a seguinte, como você não consegue lidar com R$1.000 de dívida e quer ter mais de R$100.000 de folha de pagamento para pagar no dia 1º de cada mês? Você vai ter que aprender a lidar com pressão da dívida. Porque quando você vira um mês numa empresa, você tem folha de pagamento para pagar, você tem imposto para pagar, você tem aluguel para pagar, você tem uma série de contas para pagar. Se você não entender que Deus é provedor e Ele é fiel, você vai pirar a cabeça. Porque você tem muita conta para pagar e o dinheiro não entrou ainda. E muitas vezes acontece assim. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu não tinha dinheiro para pagar salário, não tinha dinheiro para pagar 13º, e de repente, papai vem, me dá um contrato, pago tudo, sobra. Teve um ano, mano, teve um ano. Eu tava fechando o ano, eu falei assim, pai, não é justo. Isso aqui não tá justo, não. Porque eu trabalho pra caramba, eu sou o único que não recebo. Vou terminar o ano, todo mundo ganha 13º, meu contador ganha, meus funcionários ganham, todo mundo ganha, eu não ganho. Eu sou o que mais trabalho, eu trabalho 16 horas, 18 horas por dia aqui nesse negócio. Isso não tá justo não, pai. E como Deus é pai, como Deus é pai, no dia 28 de dezembro, ele mandou um contrato, eu recebi 13º, 14º, 15º. Todos os 10º que tem. Eu falei, pai, tu tava só quero ver até onde meu filho vai, esse reclamão, esse linguarudo. Porque assim, ó, eu converso com meu pai como eu tô conversando com vocês, gente. Bom, eu também. Eu chego pra ele e eu falo assim,
Ô, o que que tá rolando? Não tô entendendo, não. Pode falar aí. Não tô entendendo. Bora, abre meus olhos aí, porque tem alguma parada errada. Minha esposa fala, amor, você é muito doido. Como é que você fala isso com Deus? Eu falei assim, ou ele é meu pai, ou ele é Sim, só o meu Senhor. E eu prefiro que ele seja meu pai, porque se meu ele for meu pai. Senhor, é só chibata. Agora, se ele é meu pai, Sim. posso deitar no colo dele, posso fazer umas besteiras de vez em quando, porque eu sou ser humano. E aí eu faço e ele me perdoa, porque ele me ama. Sim. Também Entendeu? penso dessa forma. Sim. Então, fica tranquila que eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará aí. Esse Amém. louvor é profético para você. Uma nova história Amém. Deus tem para ti. Um novo Amém. tempo Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Essa é uma nova história para você em 2021. Um algo novo do Senhor, um Creio. cuidado novo do Senhor, uma paz nova do Senhor, um amor novo do Senhor para a sua vida, um cuidado novo, uma paternidade nova, um pai que cuida, que não abandona, que cuida nos detalhes, na sensibilidade do pai. É isso que eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nunca Amém. mais, nunca mais você estará sozinha. Nunca mais. Amém. Jamais te abandonarei, jamais te Lembra que eu te falei, desampararei. né? Tamo junto até Eu depois do falei fim. isso, né? Amém. Tá bom? Tá bom. Amo Amém. você. Uma honra Também te caminhar amo. Muito com você e obrigado. poder te ajudar nessa jornada. Eu te agradeço. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Posso orar por você? Pode, lógico. Então tá bom. Como é que é o nome da idosa que você cuida? Cecília. Cecília. Vou orar por ela também, tá bom? Amém. Então tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida da Rosana, Pai. Obrigado, Senhor, pela coragem dela, Senhor, de estar aqui ao vivo, Senhor, diante de cada uma dessas pessoas, Pai. De se expor, Senhor, expor sua história, Senhor. Sabemos que não é qualquer pessoa que faz isso, Senhor. Só alguém que é corajoso, Pai. Só alguém, Senhor, que tem um coração em Ti, que não tem problema, Senhor, em se esquadrinhar, em se abrir, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Para que o Senhor se mostre quem Tu és, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida da tua filha, Senhor. Entrega para ela, Senhor, um tempo novo, Pai. Um tempo da paz que excede todo entendimento. Ela queria até agora entender, Senhor, mas a partir de agora ela quer te conhecer, Pai. Ela quer essa paz que excede o que ela entende, Senhor. Ela quer a paz do conhecimento, da plenitude do conhecimento, como diz lá em Efésios 3, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu vejo, papai, que a tua filha foi cuidada pela tua mão, Pai. E nos momentos em que ela decidiu abandonar, Senhor, era o Senhor quem segurava a mão dela, Pai. Em todos os momentos em que ela saiu, Senhor, da casa da avó, de outros lugares, Pai, que ela não deveria ter saído, Senhor. O Senhor estava na porta esperando ela, Pai. Eu posso ver isso, Senhor. E eu posso te agradecer, Pai, por esses momentos, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor não queria, Senhor, o abandono. Eu tenho certeza que essas foram decisões humanas, Pai. Não foram tuas decisões. Mas o mais importante, Pai, é que o Senhor sempre estava lá. O Senhor sempre deu a mão para tua filha, Senhor. Eu posso ver tu segurando a mão dela, Pai. Em todos aqueles momentos em que ela achava que estava sozinha. Eu posso ver a tua mão segurando a mão dela. Eu posso ver ela deitada no teu colo, Senhor. Eu posso ver ela recostando no seu peito, Pai. Tu és um pai que cuida dos teus filhos. E eu tenho certeza que tu cuidou, Senhor, da Rosana, Pai. Tu és aquele que cuida em todo o tempo, Pai. Não importa, Senhor, o que fazemos, Senhor. Importa o que o Senhor pensa sobre nós. Importa aquilo que o Senhor escreveu sobre nós, Pai. E aqui eu quero te pedir, Senhor, revela a tua filha, Pai, essa identidade do céu, Senhor. Revela, Senhor, o propósito o qual o Senhor tem para a vida dela, Senhor. A resposta que o Senhor tem nela, Pai, para que as pessoas recebam da tua parte, Senhor. Que ela seja uma atalaia, uma torre forte, uma referência do teu reino, Pai. Quantas pessoas foram abandonadas, Senhor? Quantas pessoas perderam a sua referência de autoridade, de pai, de mãe? E a tua filha, Pai, é alguém que tem experiência nisso, Pai. E ela pode ser uma ferramenta em tuas mãos. Entrega para tua filha, Senhor, a tua visão sobre tudo isso.
Transforma a história de uma improvável em uma história notável. Aquela que vale uma nota. Como todos aqueles homens de fé, Pai, todos aqueles heróis, Pai, na Bíblia, como Daniel, como José. Papai, que o nome Rosana esteja escrito lá, Senhor. E se houvesse um livro, Pai, que seja Rosana, Papai. Que seja Rosana, Senhor. O Senhor nas alturas. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Pai, que a tua filha seja uma notável na terra, Senhor. Não, Senhor, para que ela se glorie disso, Pai. Não para que as pessoas olhem para ela e achem que ela é o alfa, o ômega. Não, Pai, és tu, Senhor. É para que o teu nome seja glorificado, Pai. É para que uma história que era uma história de maldição seja transformada em uma história de bênção, Pai. Uma história, Senhor, bendita na terra, Senhor. Que conta testemunho, Papai. Que tua filha seja uma carta viva do teu reino, Senhor. Que ela entregue o teu amor, o teu cuidado, Pai. Que ela entregue, Senhor, a fé que trabalha, Senhor. O amor que sacrifica, Pai. E a esperança que persevera, Senhor. Tua filha está aqui ainda, Pai. E ela está perseverando em fé em quem tu és, Senhor. Fala com ela, Senhor. Sê com ela, Papai, todos os dias da vida dela, Pai. No momento em que ela quiser desistir, Senhor, dela mesma, Pai. Não deixa, Senhor, que teu Espírito Santo venha impelir ela, Senhor, a permanecer na tua presença até depois do fim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cumprimento de propósito, Senhor. Eu te louvo pela vida da Rosana, Pai. E eu quero, Senhor, orar pela vida da Cecília, Senhor. Que é essa idosa, Pai, que ela cuida, Pai, em nome de Jesus. Pai, cuida da Cecília, Pai. Cuida dos idosos do nosso país, Senhor. Os idosos que tanto precisam, Pai, por conta dessa loucura desse coronavírus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, livra, Senhor, o nosso povo, Pai, do sofrimento, Papai. Estarem sem ar, o sopro de vida, Pai. O fôlego de vida seja com cada uma dessas pessoas, assim como a vida da Sandra, da pastora Débora, Senhor. Do pai, Senhor, da Ariane, que teve um AVC ontem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada uma dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos teus filhos na terra, Senhor. E que para a glória do seu nome, Pai, vejamos a tua bondade na terra, Senhor. Vejamos o teu amor, Pai. Que sejamos ferramentas de propagação desse amor na terra, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maninha. Um beijo. Fica com Deus. Outro para você. Muito obrigada. Deus te abençoe. Nos vemos. Certo. Aí, galera. Valeu. 1h certinho. Quero perguntar para ela como ela... Ó, mandaram aqui, ó. Quero perguntar para ela como ela se sente cuidando de idosos. Lulu Souza. Manda um direct para ela lá e pergunta para ela e faz uma conexão do céu lá com ela. A Rocha. Bora. Bom, tem mais 3 pessoas que pediram para serem atendidas aqui, mas hoje já foi. Se você quer ser desbugado aqui, chega aí amanhã. O privilégio é para quem chega na hora. O primeiro que fala, eu chamo aqui e a gente cai para dentro. Então, amanhã, às 18h07, estarei aqui para falarmos e para mentorearmos mais alguém. E não esqueça, amanhã, às 7h07 da manhã, conteúdo poderoso sobre empreendedorismo e cultura do reino. Amanhã a gente vai falar sobre algo sensacional, sobrenatural para a sua vida. Então, te vejo amanhã em todas as minhas redes, YouTube, Instagram, todas elas. Eu estarei lá às 7h07 da manhã para essa aula, tá? Não fica gravada, só assiste quem está ao vivo. Beleza? Não se esqueça, você que está aqui, que chegou aqui, nós estamos na semana de aquecimento do Desafio Empreenda em 5 dias. O desafio acontece na semana que vem, do dia 25 ao dia 29, para você que quer empreender com a cultura do reino, que quer viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em todas as áreas da sua vida, principalmente na área dos negócios e na vida profissional. É totalmente gratuito, totalmente online e ao vivo. Não tem nada gravado. É ao vivo, tete a tete comigo em uma sala fechada. Para isso, você precisa se inscrever. Vai lá no link da bio e se inscreve. E nos vemos até depois do fim. Bora! Levanta e anda. Amo você em Cristo Jesus. Tchau, tchau!